Eu cumprimento os irmãos que estão vendo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra. A paz que nenhum dinheiro nunca comprará. Mas somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Então, aqui, Deus está ensinando, né, como que a gente deve se preparar para lutar. Deus, ele nos diz aqui que a nossa luta não é contra as pessoas, mas a nossa luta é contra os demônios, contra os espíritos do mal, que usam até as pessoas, para tentar nos fazer o mal. Aqui a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então Deus mandou o apóstolo Paulo escrever esta carta aos Efésios, ensinando eles a estarem preparados para lutar contra o diabo. Ensinando eles como vencer o diabo, como vencer as obras do diabo. E essa palavra é para nós também hoje, porque Deus mandou escrever essa carta, para que até nos dias de hoje nós possamos ler essa carta, essa passagem da palavra de Deus e aprender como nós devemos lutar. Porque não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que a gente vai vencer o diabo. Não é lutando do nosso jeito que a gente vai vencer o diabo. Não é lutando de qualquer maneira que nós vamos vencer o diabo. Mas a gente tem que lutar seguindo as orientações de Deus, seguindo o mandamento de Deus, a palavra de Deus, que é esta. Aqui a palavra de Deus diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós não podemos lutar contra o diabo sozinhos, sem Deus. Nós não podemos vencer o diabo sem a ajuda de Deus, sem o auxílio de Deus, sem a palavra de Deus.
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, nós temos, para a gente vencer o diabo, nós temos que usar todas as armas que Deus nos dá, né? Não pode ser apenas metade, não, tem que ser todas as armas que Deus nos dá, né? Que Deus prepara para nós, que Deus deixou para nós usar estas armas, né? E que armas, né, são essas, né? Aqui diz: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então, né, um crente que é mentiroso, ele não pode vencer o diabo, porque a palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Então, se a pessoa está fazendo a obra do diabo, né, essa pessoa, ela não pode vencer o diabo, porque se o crente é mentiroso, se o crente fala mentira, ele está do lado do diabo, né? Como que ele vai lutar contra o diabo? Como que ele vai vencer o diabo, né, se ele está do lado do diabo? Então, para vencer o diabo, o crente tem que ser uma pessoa que fala a verdade em todos os momentos. Um crente que ele não fala mentira, né? É um crente que sempre fala a verdade, né? E vestir a couraça da justiça. Então tem que ser um crente que pratica a justiça de Deus, né? Tem que ser um crente que ele conhece a palavra de Deus. É um crente que ele pratica a justiça de Deus. Um crente que é justo, né? Por exemplo, é um crente que ele não engana ninguém, né? É um crente que ele não faz coisas erradas, né? Porque o que é injustiça? Injustiça é fazer coisas erradas, é fazer coisas que vai prejudicar o próximo, é fazer o mal para o próximo, né? E o que é justiça? Justiça, a gente praticar a justiça, é a gente ser justo, é a gente fazer coisas que vai fazer o bem para o nosso próximo, que vai edificar a vida do nosso próximo, né? Praticar a justiça é praticar a palavra de Deus, né? Um crente que rouba, esse crente não está praticando a justiça, ele está praticando a injustiça, né? O crente que engana as pessoas é um crente que está praticando a injustiça, né? Agora, o crente que ele pratica a justiça, o crente que é justo, é um crente que não fala mentira, é um crente que não engana as pessoas, é um crente que não rouba as pessoas, né? É um crente que não fala palavras que entristecem outras pessoas, que fazem mal para outras pessoas, né? Esse é um crente que ele pratica a justiça. Então, o crente que pratica a justiça, ele vai vencer o diabo, porque a justiça é uma arma que Deus nos dá. É uma das armas que Deus nos dá para a gente vencer o diabo, né? E a verdade é uma arma também que Deus nos dá também para a gente vencer o diabo, para a gente vencer o mal, né? E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, né? Então, aquele crente que ele vive em paz, aquele crente que ele não fica em guerra com os outros, aquele crente que não fica arrumando confusão com os outros, aquele crente que não entra no meio de confusão, né? Para ficar ali no meio da confusão também fazendo confusão também, né? Aquele crente que fica brigando com os outros, que não fica brigando com os outros. Esse crente é um crente que vive em paz, né? A palavra de Deus diz que sem a paz de Deus e sem a santificação, nós não podemos, estar com o Senhor Deus. Nós não podemos ter comunhão com Deus, né? Porque para ter comunhão com Deus, nós temos que viver em paz com todos, né? Nós temos que estar em paz com as pessoas que servem a Deus igual nós, e temos que estar em paz também com as pessoas que não servem a Deus. Porque aquele crente que só vive brigando, aquele crente que só fica arrumando confusão, esse crente ele não tem a paz de Deus. Ele pode até cumprimentar os outros com
com a paz do Senhor Deus, com a paz do Senhor Jesus, com a paz do Espírito Santo, mas ele só fica arrumando confusão, então ele só fala, mas ele não tem, ele não vive essa verdadeira paz do Senhor Deus, essa verdadeira paz do Senhor Jesus, essa verdadeira paz do Espírito Santo. Então, o crente ele não pode vencer o diabo, vivendo em confusão, arrumando briga. Como é que uma pessoa que fica arrumando briga com os outros, uma pessoa que fica arrumando confusão com os outros, como que essa pessoa ela pode vencer o diabo? Ela não pode vencer o diabo, porque a palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. E a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Aleluia. Aquele crente que ele rouba, que ele mata e que ele destrói, esse crente ele não tem a paz de Deus na vida dele. Esse crente ele não vive em paz com os outros, Então esse crente ele não pode vencer o diabo, porque para o crente vencer o diabo ele tem que viver na paz, na paz do Senhor Deus, na paz do Senhor Jesus, na paz do Espírito Santo de Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então aquele crente que ele não tem fé, ele não pode vencer o diabo. Aquele crente que ele ora duvidando, aquele crente que ele ora dizendo, eu vou orar, mas eu não sei não se Deus vai me ouvir. Eu não sei não se Deus vai responder minha oração. Esse crente que ora duvidando, esse crente que tem dúvidas, esse crente, ele não pode, Ele não pode vencer o diabo. Porque a palavra de Deus diz que aquela pessoa que duvida, ela não vai receber nada de Deus. Aquele crente que ele ajoelha para orar, mas ele já está duvidando, ele está ali perdendo tempo. Porque ele não vai receber nada de Deus. Então, o crente, para vencer o diabo, ele tem que ter fé em Deus. Não é que nem o crente ele vê que o diabo está ali dentro da casa dele, ali tentando destruir a família dele, ali está tentando, aí ele fala, ele vai expulsar o diabo, ele fala, sai em nome de Jesus Cristo. Mas no coração dele está duvidando, o demônio não vai sair. Porque ele não tem fé. Ele pode estar até invocando o nome de Jesus Cristo, mas se ele não tem fé, não vai adiantar. Então tem que ter fé para o crente vencer o diabo, ele tem que ter fé em Deus. Tomai também o capacete da salvação. Então, o crente, para ele vencer o diabo, ele tem que ser um crente salvo. E para ser um crente salvo, ele tem que obedecer a Deus. Ele tem que ser uma pessoa que procura obedecer a Deus. Ele tem que ser um crente que ele usa as roupas, que Deus quer que ele use. Roupas decentes, roupas que não causam escândalos. Então, ele tem que estar ali, usando as roupas que Deus quer que ele use. Ele tem que estar falando as palavras que Deus quer que ele fale, palavras que agradam a Deus. Aquele crente que só fica xingando, só fica falando palavrão, só fica falando palavras de maldição, esse crente ele não pode vencer o diabo, porque ele fala palavras que o diabo gosta, ele usa as roupas que o diabo gosta que ele usa, Então esse crente ele não está salvo. Por quê? Porque também ele não obedece a Deus, Porque a palavra de Deus diz que de uma mesma boca pode sair bênção e pode sair maldição. Só que não pode ser assim. Deus ele quer que pela boca do crente só saia bênção. Palavras que vão abençoar o próximo. Agora, se o crente só fica falando palavras de maldição, ele já não está agradando a Deus, ele já não está salvo. Ele já não está sendo fiel a Deus. E só está salvo, não é aquele crente que só batizou e tem uma carteirinha de membro de uma igreja. Mas sim aquele crente que foi batizado e que obedece a Deus. E que só fala palavras de bênção. Palavras que vão abençoar as pessoas. Porque a palavra de Deus ela diz assim, abençoai
E não amaldiçoeis, mas abençoais, né? Porque a palavra de Deus diz que até Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ele foi crucificado, ele não amaldiçoou aquelas pessoas, né, que prenderam ele, que espancaram ele, que pregaram ele ali na cruz, não. Jesus Cristo, ele orou pedindo para Deus perdoar aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Então Jesus Cristo, ele não amaldiçoava as pessoas, ele só abençoava, né? Até aquelas pessoas que não gostavam dele, que odiavam ele, Jesus Cristo abençoava elas, orava por elas. E Jesus Cristo disse que nós temos que orar por aquelas pessoas que nos maltratam, que nos perseguem. É para a gente falar palavras de bênçãos para eles, né? Agora, aquele crente que só fica amaldiçoando os outros, esse crente não está servindo a Deus, ele não está salvo, né? E ele não pode vencer o diabo, porque o crente não vai vencer o diabo com maldição, com palavras de maldição, mas com palavras de bênçãos de Deus, né? E a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, né? Porque muitas vezes, né, tem aquele crente que ele não lê a Bíblia, tem crente que não acredita nem na Bíblia, que a Bíblia é a palavra revelada por Deus. Então o crente ele vai vencer o diabo lendo a palavra de Deus e obedecendo, porque não adianta só ler. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu já li a Bíblia tantas vezes. Mas se a pessoa não obedece o que está escrito na palavra de Deus, ela não pode vencer o diabo. Essa aqui é a espada do crente. A Bíblia é a espada do crente. Mas se o crente ele não lê a Bíblia, né, ele não souber usar a espada, né, ele não vai vencer o diabo, né? Então hoje, né, quantas pessoas que conhecem a Bíblia, já leram a Bíblia tantas vezes, e o diabo conseguiu derrubar eles. Por quê? Porque eles leram a Bíblia, mas não obedeceram o que está escrito na Bíblia. Então não adianta nada só ler a Bíblia e não obedecer. Tem que fazer completo para Deus. E Deus ele quer que a gente leia a Bíblia, entenda a palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus. Então o crente que lê a Bíblia, né, que ele entende o que está escrito na Bíblia, e que ele obedece a Bíblia, a palavra de Deus, ele vai vencer o diabo. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, né? Por quê? A palavra de Deus, né, ela diz assim que o diabo ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Não, o diabo ele anda ali em volta do crente, ele fica ali, ele não pode tocar no crente, mas ele fica ali olhando, né? Então, se o crente ele falar uma palavra de maldição, ele falar um palavrão, ele falar uma mentira, o diabo já consegue tocar nele. O diabo é uma oportunidade para o diabo derrubar ele, né? Porque o diabo ele não para de fazer o mal, né? Muitas vezes, né, o crente ele fala, hoje eu não vou orar não, hoje eu não vou ler a Bíblia não, né? Hoje, né, eu não vou obedecer a Deus não, né? Só que o diabo ele nunca vai falar, olha, hoje eu não vou fazer o mal. O diabo ele está sempre fazendo o mal de dia e de noite. Por isso que o crente ele tem que estar obedecendo a Deus de dia e de noite, porque o diabo ele não para de fazer o mal. Ele fica ali o tempo todo, ali bramando como um leão, buscando, esperando aquele crente, né? Ele fala assim, eu não posso tocar nele, né? Mas daqui a pouco ele vai falar um palavrão, daqui a pouco ele vai xingar alguém, daqui a pouco ele vai falar uma mentira, eu vou ficar aqui esperando. Ele fica ali esperando. Mas quando ele vê que aquele crente é fiel a Deus, aquele crente, pela boca daquele crente só sai louvor a Deus, só sai palavras de bênção, né? Só sai a palavra de Deus, né? Só sai palavras que glorificam a Deus, né? O diabo ele não consegue tocar naquele crente. Por que tem muito crente que cai?
Né? Às vezes as pessoas falam, mas aquela pessoa tinha tanto tempo de igreja, e aquela pessoa caiu, mas, né, aquela pessoa foi para o mundo. Né? Como que isso, né, pode acontecer? Né? Porque o diabo estava ali esperando a oportunidade. E aquela pessoa ela não vigiou. Muitas vezes por causa de uma palavra de maldição que a pessoa falou, o diabo conseguiu, né, derrubar aquela pessoa. Né? Ele conseguiu fazer o mal para aquela pessoa. Né? Então, né, a gente tem que vigiar, que a palavra de Deus diz, ó, orando em todo o tempo. Então o crente ele tem que estar sempre em comunhão com Deus. O pensamento do crente tem que estar sempre em Deus. Né? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando. Né? Não adianta só o crente orar, mas eu oro no monte, mas eu oro 3 vezes ao dia, mas eu jejuo. Mas se a pessoa não vigia, não adianta nada. O crente ele tem que vigiar no que ele vai falar, no que ele vai vestir, né? No que ele vai olhar. O crente ele está sempre ali vigiando. Né? Até no que ele vai pensar também. O crente ele tem que estar ali vigiando. Porque o diabo ele fica ali. Né? Que às vezes tem gente, né, que fala assim, eu já batizei, eu já estou batizado, eu tenho uma carteirinha de uma igreja, o diabo não me pega mais. Então não é bem assim. O crente ele tem que batizar, ele tem que crer em Deus, ele tem que ser batizado, ele tem que ler a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, fazer o que Deus manda, aí ele vai vencer o diabo. Aí o diabo não consegue derrubar ele. Né? O diabo não consegue vencer ele. Né? Então, aqui a palavra de Deus ela nos ensina, né? Como que o crente, como que a gente vai vencer o diabo. Né? Muitas vezes, né, muitos pregam que, não, irmão, para você vencer o diabo é só você orar e jejuar. Não é só isso. Tem que orar, tem que jejuar, tem que obedecer a palavra de Deus, tem que vigiar também no que fala, né? No que veste, no que olha, no que pensa, tem que vigiar em tudo. O crente tem que estar sempre vigiando, né? Porque aí o crente ele vai vencer, né? Então aqui a palavra de Deus diz, né? Efésios, né? Efésios capítulo 6, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aqui no verso 13 já diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Tem que fazer tudo que Deus manda. Não é só fazer a metade, eu estou orando e estou jejuando, já está bom. O diabo não vai me derrubar, não. Não é só isso. Jesus ele orava, Jesus ele jejuava, só que Jesus também obedecia a Deus. A palavra de Deus diz que quando o diabo foi lá tentar Jesus lá no deserto, Jesus estava em oração e jejum, só que Jesus obedeceu a Deus. Né? E se Jesus desobedecesse a Deus? A oração e o jejum dele não ia valer nada. Então Jesus ele já nos ensinou. Né? Jesus ele venceu o diabo lá no deserto. Né? Com oração, com jejum e obedecendo a Deus. Então quando o diabo falou para ele, né, se tu és o Filho de Deus, faz essas pedras virar pão. Né? O que Jesus falou? Está escrito na palavra de Deus, que nem só de pão viverá o homem. Jesus ele não quis ele transformar, né, pedra em pão para agradar o diabo. Jesus ele obedeceu ao Pai dele, Deus. Então quando o diabo falou, né, pula daqui de cima, né, se lança daqui de cima, né, o diabo, né, Jesus estava num lugar alto lá, né, o diabo falou, lança daqui de cima, né, porque está escrito, né, que aos seus anjos dará a teu respeito, eles vão te segurar, né, nas mãos dele, né, tu não vai cair. Né, Jesus falou assim, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito na palavra do meu Pai que é Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Né?
E aí o diabo, né, tentou uma terceira vez, né, tentou fazer Jesus desobedecer a Deus, né, porque o diabo queria passar Jesus para o lado dele, né? Aí o diabo levou Jesus para um monte alto e mostrou todas as riquezas do mundo, né, e a glória do mundo, e falou para ele: ó, tudo isso eu vou te dar se você se ajoelhar agora e me adorar, né? Aí Jesus falou, né, para o diabo: vai-te, Satanás, porque está escrito na palavra do meu Pai, na palavra de Deus: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus usou a palavra, né? Jesus estava em oração, em jejum, mas Jesus usava a palavra de Deus. Jesus obedeceu a Deus, obedeceu o Pai dele, né? E muitas vezes o crente pensa que só vai vencer o diabo com oração e jejum, e não obedece a Deus, tem uma vida de qualquer jeito, fala mentira, né? Usa roupas do mundo, roupas mundanas, e pensa que vai vencer o diabo, né? Não, mas eu invoco o nome de Jesus. Ah, mas eu oro, mas eu jejuo, eu tenho dons, né? Só isso não vai vencer o diabo, não. Tem que obedecer a Deus, né? A palavra de Deus diz que tinha os homens, né, que tentaram expulsar o demônio, né? Tentaram expulsar o demônio, né? A palavra de Deus diz que tinha uns homens que eles tentaram expulsar um demônio que estava no homem. Só que aqueles homens não obedeciam a Deus. Então eles falaram, né, para o demônio: olha, nós expulsamos você em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio olhou para eles e falou: olha, eu conheço Jesus e eu conheço o Paulo, né, mas vocês quem são? Né? E a palavra de Deus diz que o demônio foi para cima deles e bateu neles, espancou eles. Por quê? Porque aqueles homens, eles não obedeciam a Deus. Eles tentaram expulsar o demônio em nome de Jesus, mas só invocar o nome de Jesus não adiantou. Então, porque para invocar o nome de Jesus, a gente tem que obedecer a Jesus, tem que obedecer a Deus, né? Então, muitas vezes tem muito crente que fala: olha, eu estou no deserto, né? Eu estou no deserto, né? Então, está no deserto, então obedece a Deus. Porque Jesus, quando estava no deserto, ele obedeceu a Deus. E até lá na cruz, Jesus, né, foi fiel a Deus, né? E hoje, Jesus continua sendo fiel a Deus e continuará sendo fiel a Deus por toda a eternidade. Jesus, ele nos ensinou como que se vence o mundo, né? Como que se vence o diabo. É fazendo o que Deus manda, obedecendo a Deus, né? Então aqui a palavra de Deus, né, nos ensina. Deus, ele nos ensinou hoje como que a gente pode vencer o diabo, né? Aqui, nessa palavra que está em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. E que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Vamos fazer uma oração para agradecer ao Senhor Deus pela palavra do Senhor Deus revelada para nós. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra que o Senhor tem revelado para nós, Senhor Deus, porque o Senhor quer que a gente vença. O Senhor quer, Senhor Deus, que sejamos vencedores, Senhor Deus. O Senhor quer que a gente vença todo o mal, Senhor Deus. E eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, ajude a cada pessoa, né, que está vendo esse vídeo. Abençoe nós que estamos aqui também, Senhor Deus, na tua casa de oração. E que seja feita, Senhor Deus, a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.